Espera o pessoal entrar um pouquinho. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Gente, então, boa noite, sejam bem-vindos a esta aula. Hoje nós vamos falar a respeito de fisiologia do couro cabeludo. Como a gente sempre vem falando e conversando, hoje realmente é muito bom te ver. Eu tô morrendo de saudade de todos vocês. E hoje nós vamos falar a respeito de fisiologia do couro cabeludo. Então, o que seria fisiologia? A fisiologia é a função ou o funcionamento desse órgão. Então, como nós vamos falar hoje do couro cabeludo, é a função do couro cabeludo e o funcionamento dele. Eu tenho essa imagem aqui atrás, hoje só para ilustrar, mas eu vou passar algumas imagens. E eu queria saber se vocês conseguem ver bem a imagem aqui atrás de mim. Eu vou sair da frente para que vocês possam ver a imagem algumas vezes, ok? A imagem está boa, me responderam, conseguem ver direitinho? Ok. Então tá. Quando a gente fala de fisiologia e do couro cabeludo, nós temos algumas curiosidades do couro cabeludo. A primeira curiosidade é que o couro cabeludo ele tem 600 centímetros quadrados. Olha que interessante. 600 centímetros quadrados. Esse é o tamanho do couro cabeludo. E dentro do tamanho do couro cabeludo, isso de um adulto, tá? Dentro desse espaço, nós temos de 10 a 15 mil fios de cabelo. O cabelo, a gente sabe que é constituído de queratina, não só de queratina, de alguns aminoácidos, de alguns outros coisas, que isso vai ficar para uma próxima aula que a gente fala a respeito de cabelo. Hoje, eu vou realmente falar sobre o funcionamento do couro cabeludo, para que as pessoas possam entender um pouco mais. E a gente entender que se o couro cabeludo estiver saudável, eu vou conseguir ter um cabelo saudável, ok? Então tá, eu vou mudar aqui a imagem. Aí. E aqui, boa noite a todos que estão chegando.
E aqui eu tenho a imagem do meu couro cabeludo. E hoje vocês vão entender um pouquinho mais de como funciona esse couro cabeludo aí, ok? Então tá, no couro cabeludo eu tenho a epiderme, que é este pedaço aqui, a derme e a hipoderme, que é constituído da pele. A pele é formada dessa forma. Só que no couro cabeludo eu tenho algumas coisas a mais, como o extrato basal, que fica entre a epiderme e a derme. Esse extrato basal, ele ajuda com que o couro cabeludo fique com esse tecido meio molinho que a gente sente, e isso vai fazer com que, que o couro cabeludo tenha essa mobilidade, e a função dele seria proteger. Então o couro cabeludo ele tem a função de proteger a nossa máquina principal, que é o crânio. Tá claro isso? Isso é claro para todo mundo? É que aonde nós temos pelos pelo corpo, a função do nosso pelo é proteção. Então, o couro cabeludo, na verdade, ele tem a função de proteger a nossa máquina principal, que é o cérebro. Então, vamos lá, vamos conhecer o couro cabeludo para a gente entender como que funciona, tá ok? Dentro do couro cabeludo lá, dentro da minha epiderme, da minha derme e da minha hipoderme, no meu couro cabeludo eu tenho algumas glândulas. Esta glândula aqui, ó, branquinha, é conhecido como glândula sudorípara. Ok. Para que serve essa glândula sudorípara? A glândula sudorípara serve para produzir suor. E para que serve o suor? O suor ele serve para controlar só um segundo eu já te respondo, tá, Vani? Só para concluir aqui o que é a glândula sudorípara, e aí eu vou na sua pergunta. Então, para não perder, a glândula sudorípara ela serve para produzir o suor, e o suor ele serve para controlar a temperatura do seu corpo. Controlando a temperatura, ele vai fazer o quê? Não deixar o seu corpo subaquecer. Então, seu corpo não subaquece e você tem sempre uma temperatura que ele vai mantendo, e por isso o suor é super importante. Então, é muito importante tomar água, porque quando a gente toma água a gente acaba transpirando um pouco mais, e a gente mantém sempre a temperatura do corpo no nível legal, ok? Tá. Respondendo à pergunta da Vani, quem tem calvície e careca tem mais delicadeza no crânio? Eu não digo delicadeza, mas eu digo que sim, aqui no couro cabeludo, o couro cabeludo ele é um pouco mais delicado. Por quê? Porque ele fica totalmente exposto ao sol. Então, você tem a necessidade de estar passando sempre um protetor solar. Respondido? Boa noite, Dai.
Outra glândula que nós temos como equilibrar a oleosidade no couro cabeludo. Então, vamos falar desta glândula agora, que é a glândula sudorípara. E ela produz a oleosidade no couro cabeludo. E esta oleosidade é extremamente importante. E por que é importante, Aline? A oleosidade é quem faz todo o processo de hidratação natural do seu cabelo. Só que aonde a gente produz? Somente no couro cabeludo. Por quê? A glândula, ela é ligadinha ao nosso fio. Tá vendo ela aqui, ó? É essa glândula aqui, ó. Essa glândula que aqui, ó, ela tá representada por um sebinho grudado. Consegue visualizar ela? Tá. Então, ela produz somente grudadinho no fio e ele sai somente na epiderme. Então, só aqui no seu couro cabeludo. E como que eu faço para transportar essa minha oleosidade do couro cabeludo para o cabelo? Penteando. Então, uma escova raquete, eu vou pentear. Quem tem cabelo comprido tem uma tendência em ter o cabelo. Quem tem cabelo colorido, quem tem cabelo que às vezes está ressecado, você tem uma tendência em ter um couro cabeludo muito mais oleoso. Por quê? Nós somos muito perfeitos. Como nós somos muito perfeitos? Porque a gente produz a nossa própria hidratação. Então o couro cabeludo, ele produz a sua hidratação necessária para que chegue nas pontas do seu cabelo. Só que você tem que transportar. Tenho que lavar a cabeça dia sim, dia não, por conta da oleosidade. Isso prejudica meu cabelo? Aline, vamos lá, para você entender um pouquinho. O que seria essa oleosidade? Provavelmente você vai me responder que o seu cabelo, a ponta dele é seca e a sua raiz é bem oleosa. Você penteia constantemente? É uma pergunta. Outra pergunta. Você constantemente mantém esse cabelo preso? Para a gente entender que alguns hábitos que temos acaba prejudicando naquilo que nós temos como resultado. Então, para você entender o que acontece, essa sua oleosidade pode ser excessiva pelo fato de você quase não pentear. Ela pode ser excessiva pelo fato de você manter muito preso. Tem vários fatores que podem fazer com que essa oleosidade se torne excessiva. Então, a gente precisaria fazer um estudo dos seus hábitos também, para entender o quanto essa oleosidade é excessiva ou se ele está produzindo somente para tentar chegar até as pontas, coisa que você não transporta. Porque se você não transporta, vamos lá, para a gente entender como nós somos bem perfeitos. Eu tenho um cabelo bem compridão e o meu couro cabeludo produz oleosidade suficiente para chegar nessa ponta. Só que eu não transporto, eu não penteio. Se eu não penteio, o que eu faço? Não penteio sempre. Fica, fica solto.
Então, vamos lá. O que eu faço? Como eu não penteio, eu não transporto. Então ele entende que o que ele está produzindo, a quantidade de oleosidade que ele está produzindo não está sendo suficiente para chegar na onde ele quer. Então ele está sentindo ainda a necessidade, por isso ele vai produzindo e às vezes ele produz mais, mais e mais. E com isso você acaba ficando com uma raiz extremamente oleosa. Para que você entenda, essa oleosidade deixa eu só ver uma coisa aqui. Essa oleosidade, o seu couro cabeludo produz exatamente por quê? Porque ele tem a necessidade que hidrate o seu fio. Então, você tem que ver se você penteia várias vezes, se você mantém o cabelo, solto, porque e tudo isso vai fazendo com que ele vai diminuindo essa oleosidade que ele produz. Porque ele é oleoso. Não é assim? Na hora que você termina de lavar o cabelo, ele não fica com aquele aspecto, ele fica, lógico, levinho, cheiroso, mas ele fica com aquele aspecto mais esticadão, ressecado, como se tivesse meio que craquelento. Por quê? Porque quando a gente lava, a gente tira toda essa oleosidade do fio do cabelo. E aí o seu couro cabeludo vai novamente repor essa oleosidade. Exatamente. Por isso que os cabelos ondulados e cacheados têm mais dificuldade de manter os cabelos mais hidratados. Porque os cabelos cacheados e ondulados a gente não penteia tanto. Então, particularmente assim, provavelmente alguém já ouviu que cacheado é o quê? Antes de lavar, penteia. Eu vou lavar agora. Então tá. Antes de eu lavar, eu penteio, eu transporto a minha oleosidade e ele começa a entender. E aí sim, ele começa a entender que a minha oleosidade está sendo aproveitada. Ok, Aline. Então, continuando aqui no o meu couro cabeludo, ele tem dentro da minha derme, ele tem os folículos, que é o que envolve o meu fio de cabelo. Vamos dizer que o folículo
é a forminha do seu fio de cabelo. Tá travando aí também? Deu uma travada, acho que voltou agora. Pergunta pra eles. Voltou? Acho que sim. Ok. Então vamos dizer que o folículo é a minha forminha do meu fio de cabelo. Essa minha forminha do folículo, ela funciona durante algum período. Então tá, vamos lá. Você tem essa forminha para com que você tenha cabelo dentro do seu tempo todo de vida. E vamos explicar isso. Que essa forminha vai fazer as fases do seu cabelo, que é a fase anágena, que é a fase de crescimento do cabelo. A fase catágena, que é a fase que ele repousa, e a fase telógena, que é a fase que ele desprende e cai. Ok? Então vamos entender a fase anágena e como o meu folículo se comporta na minha fase anágena. Na minha fase anágena, o meu folículo, ele encosta no meu tecido da minha da minha última camada, que é a minha camada derme hipoderme, da minha camada hipoderme. Então, ele encosta na minha hipoderme e aqui as minhas células vão produzir e vão começar a sair para se tornar as células de queratina e todas essas células que vão se formar, que vão formar o cabelo, que como eu falei, numa próxima aula a gente explica o que é o cabelo. Mas, então, ela vai na minha fase anágena, ela encosta bem próximo e aqui vai se formando e ele vai saindo. Na minha fase catágena, ela dá uma leve subidinha, não fica mais encostada aqui. E neste período, ela vai ficar em repouso. Então, para a gente entender, a minha fase anágena, ele vai ficar encostadinho aqui, de 3 até, só confirmar de novo, de 3 a 5 anos. Então, vamos entender lá a amiga que quer ter o cabelão na cintura. Meu cabelo cresce em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetros ao mês. O cabelo normal, ele cresce de 1 centímetro a 1 centímetro ao mês. Só que a minha fase anágena é somente de 3 anos. E isso, só quem vai saber como que é a sua fase anágena é um especialista que vai entender melhor aí o seu cabelo. Então, se você tem uma fase anágena de 3 ou de 5 anos, porque ela funciona de 3 a 5. Então, de 3 anos. E a amiga quer o cabelão na cintura. 1,5 centímetro ao mês. Vamos colocar que ele cresce 1,5 centímetro ao mês. Ele tem um crescimento normal. Ele vai crescer aproximadamente uns 15 centímetros ao ano. De 15 a 18 centímetros ao ano. Se ele tem 3 anos, ele cresce aproximadamente 18 vezes 3, vai dar... Fugir da escola. A gente faz um cálculo rápido aqui. (18 vezes 3)
ele dá 54 centímetros ao ano. Ok, então se eu tenho 54 centímetros ao ano, eu vou ter 54 centímetros ao ano. Após, não, a 3, isso, 54 centímetros ao ano. O meu cabelo vai chegar até lá embaixo, passando da minha cintura? Talvez não. Então, se seu cabelo não cresce tanto e chegou até um período que ele parou, parece que ele estagnou, é por quê? Porque a sua fase anágena pode ser de 3 anos. Então, para você entender isso, se a sua fase anágena é de 5 anos, ele cresce mais do que esses 54 centímetros. Então, ele vai passar daí. Então, para você entender que a sua fase anágena influencia muito também no comprimento do seu cabelo, porque o cabelo ele está nessas fases todos os dias, ele se renova todos os dias. Mas as vitaminas de farmácia ajudam no crescimento? Já te respondo já, Aline. Então, para você entender, a sua fase anágena, ela vai fazer o quê? Simplesmente manter esse fio crescendo. Então a fase anágena, ela fica paradinho aqui, próximo à minha hipoderme, e aí sim o meu fio de cabelo vai crescer. Na minha fase catágena, que dura de 3... Na minha fase catágena, ela dura de 2 a 3 semanas descansando. O meu folículo, que subiu aqui um pouquinho, ele chegou num espaço e aí ele não vai continuar crescendo. Então ele vai parar só de crescer e aí ele vai estar descansando até entrar minha fase catágena, que ele desprende e cai. Ok. Ele desprendeu e caiu, o meu folículo volta a descer e aqui encosta de novo e volta a crescer o fio. E este único fiozinho vai entrar na minha fase anágena, que vai durar de 3 a 5 anos. Tá claro isso? Então, respondendo a pergunta da Aline, que perguntou se as vitaminas de farmácia ajudam a crescer o cabelo. Ajudam no crescimento. Aline, elas ajudam a nutrir o fio. Nada que você deposita vai direto lá para dentro e tem esse poder de ser 100% absorvido. As suas vitaminas do corpo, todas as vitaminas que você absorve, que você come, que você vai fazendo tudo isso, vão fazendo com que você tenha melhor e um cabelo mais saudável. Então vai crescer mais. Toda essa vitamina que você tem. Por quê? Porque na verdade o cabelo, ele é vamos dizer assim, uma vitamina, um hormônio que você precisa eliminar do corpo e você elimina em forma de queratina. Então quando você elimina esse hormônio, quanto mais você produz, mais você vai ter para eliminar. Dai, o que eu te aconselho é procurar um dermatologista. Por que procurar um dermatologista? Porque o dermatologista, ele vai entender se está acontecendo algum problema nessas suas fases de crescimento aí.
porque isso pode acontecer uma disfunção no seu couro cabeludo e essa disfunção pode fazer com que o seu cabelo caia mais. Umectação no couro cabeludo auxilia no crescimento e na hidratação? A umectação no fio do cabelo auxilia na nutrição do cabelo, não na hidratação. Hidratação é devolução de água e não de nutriente. E a umectação, ela devolve nutriente, então ela vai devolver força, fazer com que o cabelo fique mais forte, tá? Não é exatamente no seu couro cabeludo. No couro cabeludo, o ideal você nem repor, ok? Vamos lá entender um pouquinho mais do meu couro cabeludo. O meu couro cabeludo, ele pode ter algumas disfunções. E essas disfunções podem prejudicar no crescimento do meu cabelo. A primeira disfunção que o meu couro cabeludo pode ter, eu vou mudar aqui a imagem. É bem conhecida de muita gente, que é a caspa. Então, vamos entender o que é a caspa. Na verdade, o seu couro cabeludo, ele faz uma renovação das suas células constantemente. A cada 14 dias, ele renova as células. Só que, se ele renova as células a cada 14 dias, óbvio que ele vai renovar cada célula num período, ele não renova tudo no mesmo dia. Então, ela fica imperceptível. Só que, se você tiver alguma disfunção, que pode ser provocado por N motivos, você vai ter o que a gente diz uma inflamação no seu couro cabeludo. Sibeli, os dois podem te auxiliar, ok? Tanto o dermatologista como o tricologista. O dermatologista ele vai conseguir te passar algum medicamento se você precisar, porque ele é um médico. O tricologista ele consegue identificar o que você precisa, mas ele não pode te medicar, ok? Então, se eu tiver alguma inflamação no meu couro cabeludo, eu vou provocar uma disfunção e aí eu vou renovar mais rápido. Por exemplo, o que posso provocar essa disfunção? A gente vê bastante gente fazendo progressiva à base de formol. O formol, quando aquece, ele queima o seu couro cabeludo. Quem faz progressiva à base de formol, depois fica com aquele monte de casquinha. Na verdade, é o seu couro cabeludo tentando renovar. Então, ele vai fazer o quê? Essa renovação de células e aí vai dar essa caspa. Ok? Uma caspa mal cuidada, ela pode se tornar uma dermatite. Vamos lá na dermatite. Uma dermatite seborreica. Por quê? Quando eu não cuido dessa caspinha, na verdade, eu provoco uma disfunção maior no meu couro cabeludo. Tá vendo aqui, ó? Esses monte de casquinhas maiores? Na verdade, esse monte de casquinhas maiores é o seu couro cabeludo que está descamando.
Por quê? Porque ele teve algum problema com isso. A caspa, ela pode ser ocasionada até pelo shampoo. Eu estou usando o shampoo de uma forma incorreta, eu ocasiono a caspa. Mas a dermatite seborreica, na verdade, eu provoco através de uma inflamação maior do meu couro cabeludo. Então, quando eu provoco essa dermatite seborreica, meu couro cabeludo, ele sofre muito mais. Ele sofreu. E aí, ele sofreu uma agressão, aonde, além de eu atingir o meu couro cabeludo, eu também afeto a minha glândula sebácea, que é o que produz o meu sebo, né, a minha oleosidade. E aí eu provoco uma disfunção entre os dois e acabo provocando mais ainda, porque a caspa é um ressecamento do couro cabeludo. Então, a dermatite, ela é um ressecamento extremo e eu vou fazer o quê? Eu provoco uma disfunção aonde a minha glândula sebácea vai trabalhar 5 vezes mais e vai produzir muito mais óleo. E produzindo muito mais óleo, junto com essa minha caspa, eu fico com um cabelo bem mais oleoso, porque ele está tentando recuperar o meu couro cabeludo. Tá claro isso? Deu para entender? Que a caspa eu posso provocar por um mau uso até de um shampoo. A minha dermatite seborreica eu posso provocar por uma inflamação. Então, de repente eu fiz algum procedimento químico que queimou o meu couro cabeludo. E aí eu posso provocar essa dermatite seborreica. Tá claro isso? Ok. Então, outra doença do meu couro cabeludo bem conhecida também é a minha foliculite. Que, na verdade, a foliculite é o quê? A inflamação do meu folículo piloso, ele inflama e aí ele vai promover como se eu tivesse algo... Só um segundo que eu já leio, tá, Dai? É como se eu tivesse uma espinhazinha no meu couro cabeludo. Vai ficar inflamada, vai ficar vermelha, só que assim que ele desinflamar, fica tudo normalzinho. Como eu posso provocar uma foliculite? Pode ser também com um mau uso de um shampoo, um excesso de condicionador, eu posso provocar uma foliculite, tá? Dai Lima, vamos lá. Há 7 meses atrás eu fiz uma progressiva no cabelo. Meu cabelo era cacheado e meio ondulado. E aí eu queria começar a fazer a transição capilar, para o meu cabelo voltar a ser o que era antes. Como fazer isso? Ok, Dai. O ideal é a primeira coisa... Ele continua liso ainda? Para a gente entender, ele continua muito liso? Se ele continua muito liso, eu te aconselho a lavar ele mais vezes com um shampoo anti-resíduo, que você vai tirar mais fácil essa progressiva. E você tem que entender se essa progressiva é a base de formol ou não é de formol. Se ela é a base de formol, você retira mais fácil. Se ela não é a base de formol, ela é uma progressiva sem formol, ela é como se fosse um alisamento, ela atinge o córtex. Então, se ela é uma progressiva que atingiu o córtex do seu cabelo, vai ser mais difícil de você tirar. E aí você só vai conseguir tirar cortando, ok? Aparentemente eu tenho uma pergunta, mas não aparece. Há 7 meses e ele continua com cheiro?
Desculpa, eu não entendi. Sim, e cheio também. Você virou a câmera pra mim. Eu vi. Eu fui tentar ver a imagem e acabei virando a câmera. Ok? Então, tá, e se depois você quiser chamar, me chama no... Como que chama? No direct, que eu consigo te dar umas orientações melhores, tá? Pra gente ver direitinho o que tá acontecendo. Então, só para entender aqui. Então, a foliculite é a inflamação do meu folículo, ok? Uma outra doença do meu couro cabeludo é a psoríase. A psoríase, as pessoas que têm psoríase, ela pode atacar toda a extremidade do couro cabeludo e ela vai fazer com que o couro cabeludo descame. Mas ela ataca mais as extremidades do couro cabeludo e não tanto o meio do couro cabeludo. Ela vai fazer um ressecamento desse couro e esse ressecamento vai fazer com que eu tenha um aparecimento de como se fosse um pus, vamos dizer assim. E isso vai provocar, isso é a psoríase. Psoríase pode ser provocada por estresse, pode ser provocada por N fatores que você, às vezes a pessoa precisa diminuir jornada de trabalho, diminuir um pouco, porque quem tem psoríase é no corpo e aí precisa de tratamento, então precisa procurar um dermatologista e a psoríase precisa realmente de dermatologista para te informar todas as informações que o seu corpo precisa para que você possa diminuir a psoríase, ok? Aqui nós temos uma conhecida como alopécia. A alopécia, aqui é um buraquinho, né, no couro cabeludo. Caiu o cabelo. A alopécia também pode ser provocada por estresse, pode ser provocada por mau uso de alguma química, ela pode ser provocada por fatores psicológicos. Eu tenho a alopécia airata, que ela é parcial, então só em alguns momentos, e essa alopécia ela pode surgir e de repente desaparecer. Ok. Eu tenho uma alopécia traumática, que pode ser através do quê? Principalmente aquelas crianças que a mãe trançava muito o couro cabeludo e o couro cabeludo fica muito esticado. Ou você estica muito para fazer o rabo de cavalo, você vai sentir que aqui na frente começa a faltar alguns cabelinhos. E isso é uma alopécia traumática, que você começa a fazer como se você arrancasse o fio do cabelo. E tem uma doença também, que a pessoa vai ficando nervosa e ela vai puxando e arrancando alguns fios de cabelo. E esse arrancar esses fios de cabelo, provoca essa alopécia e aí vai ficando faltando esses cabelinhos nessa sua região aí. Eu tenho a alopécia pós-parto, que assim que a mãe ganha o neném,
começa a cair, despencar o cabelo, porque na verdade você diminui a sua taxa hormonal, então você não elimina tanto hormônio como você estaria eliminando, porque seu hormônio vai direcionado para o leite, então vai fazendo com que você diminua essa quantidade de hormônio que você vai expelir, então você acaba tendo uma alopécia, chamada alopécia pós-parto, que logo depois de um tempo ela se retorna tudo no normal e aí volta todo o cabelo normalmente. Passa para dar aí, por favor, o meu Instagram depois para ela aí. E eu tenho a alopécia, conhecida como alopécia androgenética, que dentro da minha genética eu começo a ter uma disfunção lá no meu folículo, e aí ele vai afinando, e aí o meu fio do cabelo, que a gente tem a impressão, na verdade, do quê? Que quando a pessoa fica careca, na verdade você tem a impressão de que ela não tem o cabelo, que caiu. Na verdade ela tem, só que ele vai afinando, ficando tão fininho que vira uma penugem, que chega um momento que ele desaparece. E aí você tem esse afinamento total do fio do cabelo, e aí você tem a alopécia androgenética, que aí é onde a pessoa fica totalmente careca. Ok? Após a alopécia, nós temos uma doença do couro cabeludo, que é o amiguinho conhecido como piolho, que é a pediculose. Vamos lá entender rapidinho o piolho. O piolho não é um bichinho que voa, não é um bichinho que pula. Então, como eu contamino com o piolho? Exatamente, o contágio de piolho é por contato. Eu encostei em alguém que tem piolho, ele pode vir para o meu cabelo, e aí sim, ele vai se desenvolver no meu cabelo. E de que forma que o piolho, para você entender rápido, de que forma que ele se produz, que reproduz. Um único piolho, ele pode colocar até 10 lêndias por dia. Uma única lêndia pode nascer uma quantidade gigante de piolinhos. Outra, o piolho, ele fica adulto em apenas 1 dia e meio. Então, em 1 dia e meio, ele já é adulto. E aí ele pode colocar lêndia. Ele pode colocar 10 lêndias. Então imagina só, um único piolho colocou 10 lêndias. Uma única lêndia pode criar mais do que um piolho. E se ele fica adulto em 1 dia e meio, e aí ele também amanhã ele já pode colocar
mais 10 lêndias, é rápida uma infestação de piolho. Outra coisa, a gente se engana quando a gente acha que o piolho se alimenta de sangue. Ele não se alimenta de sangue. Ele precisa do seu sangue para com que ele faça com que a lêndia possa eclodir. Tá claro isso? Vamos lá, Dai. Para entender, o piolho, ele às vezes necessita não só de passar coisas. Às vezes ele necessita mais do que isso. Ele necessita de médico, porque às vezes ela tem um sangue que é muito bom para eclodir essas lêndias. Então, esse sangue sendo muito bom para eclodir a lêndia, ela vai provocar uma infestação mais rápida. Entendeu mais ou menos? Por quê? O piolho ele pega um pouquinho do sangue e deposita na lêndia. Esse sanguinho que ele pegou de você vai fazer com que ele ecluda, com que essa lêndia possa explodir, né? Chocar, na verdade. Então, esse sanguinho vai fazer com que ela choque. E o piolho, como ele tem essas patinhas para se agarrar nas suas escamas do cabelo, essas patinhas que são como se fosse um monte de espinhozinhos para que ele se agarre, é o que faz coçar a cabeça. Que médico que seria certo para isso? O melhor médico seria o dermatologista, tá, Dai? Um dermato vai saber exatamente o que ele pode passar para ela para poder diminuir essa infestação e acabar com a infestação. Outra coisa, inseticida vai acabar com o piolho. Não, tá? Não. O que tem que entender, existe um medicamento para que o piolho morra. Só que o piolho, quem morre é o piolho. A lêndia não. A lêndia, se ela tiver fecundadinha lá com o seu sanguinho, que o piolho foi lá, depois veio no seu couro cabeludo, por isso que a lêndia fica agarradinha no seu fio do cabelo. Então ela fica no fio do cabelo, ele vai lá no seu couro cabeludo, pega um pouquinho de sangue, volta lá e deposita nela. Ok. Então ela vai demorar um tempo para eclodir, mas ela já está ali para eclodir. Aí você vai lá e passa um medicamento, um shampoo desses de piolho. Você passou o shampoo, você vai matar todos os piolhos que estão vivos, mas as lêndias não. E algumas lêndias, após a quantidade de dias que ela precisa para eclodir, ela vai eclodir, porque ela já estava fecundadinha. Então, ela vai eclodir e fazer com que o piolinho apareça de novo. Por isso que talvez a sua mãe não consiga acabar com a infestação dos piolinhos dela. Tem medicamentos que você precisa utilizar até 7 dias seguidos para você acabar com a infestação. Outra coisa, pente fino que vai tirar, tá? E piolho é uma infestação bem difícil. Só como curiosidade,
Como curiosidade, o Bob Marley, quando ele morreu, fizeram um estudo lá no cabelo dele e encontraram 132 famílias diferentes de piolho. Ou seja, não é uma única espécie. Tem mais espécies de piolho aí. Outra, o piolho, como ele se alimenta de córtex do seu cabelo, ele se adapta à cor do seu cabelo. Se você tem um cabelo branco, o piolho vai ficar branquinho. Se você tem um cabelo ruivo, natural, ele vai ficar vermelhinho. Se você tem um cabelo loiro, ele fica loirinho, porque o piolho, na verdade, ele é transparente. Então, conforme ele se alimenta do seu córtex, ele vai ficar da cor do seu cabelo. Cabelo descolorido, cabelo modificado quimicamente, você tem um córtex um pouco mais diferenciado e o piolho ele não consegue se segurar aí no seu cabelo. Não é que eu não possa pegar, ok? Eu posso pegar, mas ele não consegue se proliferar na minha cabeça. Tá ok? Gente, eu espero que eu tenha conseguido acrescentar algumas coisas aí para vocês. A gente tem bastante informações. Nas próximas lives que eu for fazer, eu vou dar sequência em todas essas informações a respeito. Mas do couro cabeludo, basicamente é isso. Do couro cabeludo. Na próxima live, podemos falar a respeito de fio de cabelo. E aí a gente entende um pouco melhor a respeito do fio de cabelo. Eu quero agradecer a todos que ficaram comigo aqui esse tempo. Espero ter respondido todas as questões e ter acrescentado um pouco aí para vocês, para que vocês possam entender um pouco melhor do funcionamento do seu couro cabeludo e a importância dele. Lavar o cabelo é muito importante, só que é importante também eu deixar o cabelinho sujo. Por quê? Porque eu só consigo transportar a oleosidade que ele produziu após ele ter produzido. Se eu lavo a todo momento, ele vai fazer o quê? Não conseguir produzir essa minha oleosidade. Então, essa oleosidade é bem importante para o seu cabelo, tá? Formas de lavar cabelo. Não encham a mão de shampoo e batam na cabeça. Diluam o shampoo e esfreguem. Outra, não esfreguem nunca com a unha, porque você pode agredir o seu couro cabeludo. Então, esfreguem sempre com as digitais. Outra coisa, sempre, tá? Assim que você lavar com o shampoo, utilize o condicionador, porque o condicionador fecha as escamas do seu cabelo. Mas não deposite condicionador no seu couro cabeludo. Seu couro cabeludo não tem necessidade, tá? Então, a live está encerrando. Quero agradecer muito, muito a todos vocês que ficaram comigo aí. Agradecer ao Instituto Ana Hickman pela oportunidade. E a todos vocês, muito obrigado. E quem quiser alguma informação, alguma coisa,